Povo de Deus, Isaías capítulo 3 e capítulo 4. Você já sabe, estamos no período pré-exílio, em um contexto de corrupção generalizada. O texto aqui vai falar sempre de um remanescente, e nós não sabemos que se esse remanescente é um remanescente que Deus vai tirar desse povo todo corrompido para cumprir o seu propósito, né, de restaurar, reiniciar uma nova etapa, ou se na verdade esse remanescente é igual aquele grupo de 7.000 que não haviam se dobrado ante a Baal. Então, será que nós temos um pequeno grupo que não se corrompeu? Ou nós, na verdade, temos um pecado generalizado e que, mesmo dentro de um pecado generalizado, por causa da palavra de Deus, da promessa que ele fez a ele mesmo, a Davi, não é isso? Sobre um povo, por causa do projeto dele, ele vai pegar dessa corrupção generalizada, um pequeno remanescente, para começar tudo de novo. Aí é algo a pensar, e eu tenho mais tendência a imaginar no pecado generalizado, e que Deus, por causa da sua promessa, acaba livrando uma pequena parte, né, desse pessoal aí que está em pecado generalizado, e começa tudo de novo. Pode até ser que o remanescente não esteja em um pecado tão aprofundado como os demais, mas, ao meu ver, no contexto geral, esse remanescente não deixou de pecar também, não deixa de ter culpa. Afinal de contas, o capítulo primeiro ele mostra claro ali o pecado mesmo desde dos pés à cabeça, da ideia de uma corrupção mesmo em toda a nação. Bom, e aqui nós temos a continuidade dos relatos do julgamento de Deus contra esse povo, não é isso? No versículo 1 ele fala que será tirado o sustento do povo, o apoio do povo, né? A água, né? O pão. Então nós vemos aqui um aprendizado que Deus ele pode reter, né, o nosso sustento como forma de castigo. Ele pode fazer que venha à nossa vida faltas de necessidades básicas como forma de castigo. Ok? Versículo 2: o valente guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho, vai tirar os valentes do povo de Judá, ele vai acabar com o juiz, com o profeta, né? Com o adivinho, que tem outras como é que se fala? Ramificações da área da profecia, de pessoas que eram usadas, os anciões, os capitães, versículo 3, né? Os conselheiros hábeis, os artífices, né? O encantador de perito, ou seja, as pessoas ali que sustentavam a nação, né? A nível do trabalho, de mão de obra, da inteligência, tudo isso aí seria tirado, né? Ia tirar toda a base de Judá. Afinal de contas, ela era uma superpotência e ela nunca ia imaginar, não admitia que aquela superpotência poderia realmente sofrer aqueles danos. E o profeta dizendo: vai acontecer tudo, eu vou tirar toda a base de vocês. Versículo 4: dar-lhe-eis meninos por príncipes e crianças governarão sobre ele, ou seja, pessoas simples, na verdade. Aí é um simbolismo. Os grandões serão arrebentados e os mais simples ficam na terra, esses se tornarão os governadores, né? Versículo 7: naquele dia levantará essa sua voz dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa. Então o negócio fica tão complicado que pessoas simples vão ser buscadas para dar solução a problema. E essas pessoas falam: cara, quem sou eu? Sou nada, filho. Não, é muito mal sem cuidar de mim. Não tem como resolver isso aqui, não. Então as pessoas vão ser procuradas, né? E para dar solução, e elas vão declarar: não posso fazer nada. Eu sou uma pessoa simples. Muito mal eu tenho para mim, ainda mais vou dar solução para os outros. Versículo 9, não é isso? Olha o que diz aqui: ó: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publica o seu pecado e não a encobre. Ou seja, o pecado era tão generalizado, tão praticado, que ele nem se preocupava mais de esconder. Faziam as coisas
para todo mundo ver, nada era feito escondido, né? Estava tão grave que era feito à luz do dia, ou seja, não era feito escondido. Versículo 10: diz o justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Comerão dos frutos das suas ações. A Bíblia diz: o que o homem semear, isso também colherá, né? E há muitas pessoas que plantam coisas ruins e querem colher coisas boas. Há muitas pessoas que plantam pouco e querem colher muito. O que você tem plantado, meu irmão, minha irmã? E se você tem plantado coisa boa, você tem plantado em abundância ou tem plantado o mínimo possível, né? Não querer plantar pouco e colher muito. Não querer plantar algo ruim e colher algo bom. Você vai plantar, você vai colher o que plantou e na quantidade que plantou. 11. Ai dos perversos. Tá vendo? Porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Tá vendo? Resultado. Resultado. Do que se queixa-se o homem, né, de Jeremias? Queixa-se antes dos seus pecados. 12. Os opressores do meu povo são crianças. Ou seja, o povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deves. Isso aqui, essas crianças aqui, são as mesmas crianças lá do versículo 4, dali meninos. E esse pessoal aqui que deixou lá, que vai ficar lá tomando conta, reinando, eles também vão acabar se corrompendo. Eles sofrem a corrupção, aí depois que ele ganha o posto de liderança, eles praticam a mesma corrupção. Na hora do sufoco, farinha é pouco, o meu pirão primeiro. Então a pessoa passa o dano, passa a consequência. Ela, ao invés de aprender com a dor e começar a praticar o mal, ela passa a ser líder por causa das consequências. Ao invés de fazer a coisa certa, ela usa a sua liderança, né, a sua influência, para dar continuidade ao mal. Eu tenho um filme que eu já escrevi há muito tempo chamado Quando Temos o Poder. É isso. A mulher foi até o posto de saúde para arrumar atendimento para os seus filhos e ela sabe ali, ela percebe ali que alguns números foram tirados, guardados para os contatos de quem estava distribuindo o número. Ela fez a maior algazarra e ela finalmente conseguiu os números que ela precisava, porque realmente tinha alguém no posto lá guardando o número para parente, para conhecido chegar lá mais tarde e conseguir atendimento médico. Aquela mulher fez a maior arruaça e conseguiu realmente o número para os seus filhos. Mas assim que ela conseguiu o atendimento, ela já saiu correndo para outro posto, né? E lá no outro posto, ela que tinha um contato e ela conseguiu atendimento no mesmo dia no outro posto, no contato que ela tinha. Então, alguns médicos que ela precisavam, ela teve que ir num posto que ela não tinha contato. Sabendo do esquema, ela arrumou um tumulto e conseguiu o número para ela. Já o outro médico que ela precisava era no posto médico que ela tinha contato. E a pessoa do contato dela tinha guardado os números para ela. Ou seja, ela estava reclamando em um posto daquilo que ela mesmo fazia e ela já conhecia o esquema. E conhecendo o esquema, ela usava esse esquema, né? E não deixou que o esquema prejudicasse ela. Quando temos o poder, nós fazemos a mesma coisa. Quando temos o poder, quando o ser humano tem o poder, ele pratica a corrupção, mesmo que seja em pequenas escalas, mesmo que não seja uma escala tão grande quanto a corrupção dos políticos, mas o ser humano tende a ser corrupto dentro da sua capacidade de corrupção, ok? Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e te destroem o caminho, tá vendo? É pecado em cima de pecado. É enganado sendo enganador na oportunidade. Ok? Versículo 14. O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha e o que roubaste do pobre está em vossa casa. Então Deus se levantou contra eles. Imagine a situação, né? Deus se levantar contra nós. Um Deus que se levanta contra a pessoa. Misericórdia. E aí rouba do pobre e colocou dentro de casa. É o rico que rouba o pobre e o pobre também que rouba outro pobre. 16. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado,
de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Aqui nós temos uma série de relatos a partir do versículo 16 até o versículo 24, né? Na verdade, até o último versículo aqui, do 16 até o último versículo, que é o versículo 26, nós temos aqui um relato do que vai acontecer com as mulheres, porque as mulheres são muito vaidosas. Elas usavam piercing, elas usavam enfeites. Ele falou: todos esses ornamentos de vocês vão ser tirados, vocês são vaidosos, não é isso? Então elas usavam coisa no pescoço, eles andavam nas pernas, nos tornozelos, sabe? Enfeite em tudo quanto é lugar, anéis, em todo lugar que elas usavam. E aí, ó, todas essas vaidades de vocês serão tiradas. Okay? Observe que a vaidade em si não é o pecado, entendeu? O pecado é a injustiça social, entendeu? Então, as mulheres sempre foram vaidosas, sempre usaram brinco, sempre usaram piercing. Lá na cultura judaica, isso não é problema. Me parece que para Deus isso nunca foi problema. Usar vaidade, usar piercing, usar enfeite, nunca foi problema. Ok? O problema é a injustiça social. O problema é o exagero. O problema é quando isso passa a ter o valor maior do que o esperado, né? Maior do que a realidade. Aí é complicado, mas o problema em si não está na vaidade, é o excesso, é a injustiça social. Mas, biblicamente falando, Deus nunca se mostrou em toda a Bíblia contrário a essas vaidades, desde que sejam vivenciadas, né? Usadas dentro de um limite, dentro de uma normalidade. Então aqui fala de joias, fala, versículo 22, de bolsas, né? E essas coisas que mulheres gostam, fala, tudo isso aí serão tirados de vocês, né? Os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça, os véus grandes, tudo isso aí vocês vão arrebentar. Deus vai tirar tudo isso de vocês. A ponto, dando continuidade aqui já no capítulo 4, de tirar aquilo que é mais precioso para a mulher, né? Que são os seus próprios maridos, porque afinal de contas, aquelas vaidades todinhas, os enfeitos, é para quê? Para que elas se tornassem bonitas, belas, e pudessem conquistar cada vez mais seus maridos, seu marido, e pudesse arrumar casamento, né? A mulher, ela tem essa vaidade para ela tem a vaidade para outra mulher, que ela gosta de se sentir superior a outra mulher, e também ela tem a vaidade para o marido, para o homem, para o sexo oposto, né? Porque ela deseja alcançar a família, ela deseja casar, deseja ter filho. Ah, você quer tudo isso? Então, enfim, os homens serão levados, capítulo 4, versículo 1, né? Vai faltar homem para vocês, filho, por causa dessa vaidade todas de vocês, ok? Tanto é que 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem só, porque vai faltar homem. Se faltar homem, vai faltar casamento. Se faltar casamento, vai faltar filhos, não é isso? E a partir então do capítulo 4, versículo 2, aí ele vai falar, que é um modo operante que é muito comum, vai falar do remanescente. O profeta vai falar de restauração. Sempre assim, sempre tem uma palavra de restauração. Eu trago o castigo, mas também trago a restauração. Lembra do hino que a gente sempre ouve, né? Fez a ferida, mas sarará, né? Há um bálsamo em Gileade, né? Há remédio em Gileade, diz a canção. Então Deus é aquele que faz a ferida e aquele que cura a ferida. Ele faz a ferida por causa do pecado, mas ele quer a restauração do seu povo. Ele não quer eliminar o seu povo por completo. Então ele vai curar essa ferida através dos remanescentes. Repito, esses remanescentes são os santinhos, os que não pecaram? Acredito que não. No mínimo, são aqueles que pecaram menos, não tiveram um pecado tão generalizado, mas pecaram. Não são santos, né? Pecaram, penso eu. Há outros que vão entender, não, é assim, são pessoas que se desviaram do pecado, são os 7.000, que, assim, simbolicamente falando, que não se renderam a Baal. A verdade é que há uma promessa também, sempre de restauração, ok? Versículo 4,
quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito da justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça, resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dócel, um pavilhão, né? No caso, um dossel, versículo 5 aqui, deixa eu ver, 4, 5, dossel, é um abóboda, né? A ideia aqui, um dossel, ou seja, ele vai restaurar, né? Ele tem a promessa de restaurar o povo a partir da, da, do remanescente, ok? Encerrando o versículo 6, os que serão para sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então ele vai trazer a dor, ele vai arrebentar com todo mundo, né? Ele vai usar a Assíria, ele vai usar a Babilônia, vai arrebentar, mas também vai trazer no futuro a restauração. Sempre há promessa de restauração. Meu irmão, minha irmã, é melhor não passar pelo fogo, pelo castigo, né? Do que e ter a glória, né? É melhor não passar pelo fogo e viver as bênçãos e benefícios do Senhor do que experimentar essas coisas só depois do castigo. Não é melhor a criança obedecer e ter os benefícios da obediência do que ter que obedecer só depois de apanhar? Seria melhor? É, seria melhor obedecer e ter os benefícios e não ter o benefício só depois de apanhar? O benefício vai vir, mas melhor que ele venha sem apanhar do que ele vir apanhando, não é isso? Mas o povo de Israel, e até no dia de hoje, o povo prefere, antes do benefício, sempre apanhar. Ah, você quer apanhar? Então apanhe, ok? Porque eu queria te dar o benefício sem surra. Mas se você prefere a surra, apanhe. E aí você, de qualquer maneira, no final, terá o benefício. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Nossa função é produzir conteúdo e a sua função é nos estimular se inscrevendo em nosso canal. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.